tive um sonho muito estranho. O Senhor, em sua infinita misericórdia, revelará seu significado. Até lá, deve prometer que nunca revelará a ninguém que você é judia. Haverá um tempo para você permanecer calada e um tempo para você falar. O Senhor ouviu minhas preces e as atendeu. Se conquistar o coração do rei, os olhos não discordarão. Mas a mulher temente a Deus será muito louvada. Será uma rainha obediente? É o perverso Amã, minha rainha. Ele convenceu seu marido, o rei, a eliminar todos os judeus, inclusive você. Não pode ser. Leve-me agora mesmo, Ode. Que bom estarmos aqui nessa noite. Eu quero agradecer aos irmãos e irmãs pelas orações sempre, pela minha vida, pela vida da minha família. Quando estivemos 2 domingos fora, são de férias, foi um tempo precioso de descanso, de viagem. Eu volto a afirmar, Ibitirama continua lindo, crescendo assustadoramente. Deve ter umas 3 casas a mais desde que nós saímos de lá. Então Ibitirama continua, gente, uma coisa fantástica. Quem não conhece Ibitirama não conhece a porção realmente importante do país. Eu queria desafiar vocês a conhecerem Ibitirama, tá? Só avisem alguém de lá quando vocês forem, porque se for muita gente, costuma faltar água lá, comida, essas coisas. Então, brincadeira, gente. Para você de Ibitirama que me assiste, você sabe que não é isso, não é verdade. E é um prazer muito grande estar lá. Participamos de um culto muito bacana, em comemoração do aniversário de 2 pessoas muito importantes na minha vida. Meu pai e uma tia, 80 anos de idade, pudemos estar em família, foi um tempo precioso. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pela sua vida, por você estar aqui nessa noite. Louvado seja Deus pela vida daqueles que nos acompanham pela internet. Eu queria desde já passar aqui, eu não vou usar aqui um vídeo que eu ia nesse instante compartilhar com vocês, e deixa eu fazer então uma propaganda aqui rapidinho. Anote aí, você que não esteve no culto pela manhã, ipbcasadepedra.com.br, o nosso novo site. Acesse, por favor. Lá na parte de comunicação do site, com a nossa página no Facebook, você vai ter o filme na íntegra de Esther. Então eu gostaria que você, por favor, assistisse esse filme. Será muito bom. Durante esse mês estaremos aqui conversando sobre Esther, sobre coragem além das fronteiras. Estudos bíblicos de quinta-feira. Gente, nós começamos a ler o livro de Esther aqui na última quinta-feira. E conversamos um pouco já a respeito de algumas questões aqui dessa nova série. E eu, sem perda de tempo, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4. Nós vamos ler os 17 versículos deste capítulo, ou seja, leremos todo este capítulo 4 do livro de Esther. Compartilhe a sua Bíblia, por favor. Para alguém que estiver sem a Bíblia aí do seu lado, seja a sua Bíblia, seja no seu celular ou em qualquer outro dispositivo que você tenha a oportunidade. Você também que está nos assistindo pela internet, por favor, se você tiver como, Esther capítulo 4, diz assim, irmãos e irmãs: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém, vestido de pano de saco, podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentações, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos, e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai, e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou,
Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Hataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Hataque, e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado a entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao reino. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos irmãos e irmãs. Senhor, obrigado por esse tempo de culto, essa reunião tão agradável que o Senhor nos permite participar. Nós já intercedemos aqui pela família do nosso irmão Mauro, pedimos o cuidado do Senhor sobre eles e sabemos que esse cuidado tem sido presente na vida deles e também nesse momento de luto. Mas nos ajude também como igreja, como irmãos em Cristo, como famílias do Senhor, acolhermos esses nossos queridos, compartilhando de suas dores, caminhando juntos, pois é para isso que o Senhor constituiu também a tua igreja, para que sejamos um. Pois a comunhão que existe entre nós não é algo que pode ser produzido por nós, porque é algo que nasce do Senhor e que enche a nossa vida. E por isso Deus nos abençoe e nos ajude a sermos igreja também nesse tempo. É a nossa oração, é a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é uma história muito bonita, a história de Esther. Para quem conhece o livro, já leu toda essa história, conhece algumas questões muito particulares do que acontece aqui, em todo o livro de Esther. Uma palavra, creio que resume bem o que acontece em toda a história de Esther: providência. Em cada uma das páginas da história de Esther e Mordecai, nós vemos a mão do Senhor no controle da história. Agora, uma informação importante para aqueles que não ainda a conhecem. O livro de Esther, juntamente com o livro de Cantares na Bíblia,
são os 2 únicos livros onde não aparece o nome de Deus. No livro de Esther, o nome de Deus nem sequer é mencionado. Então nós não vamos ver ou ler no livro de Esther questões ou ações comuns que nós vemos Deus ou de Deus em outros livros, como Deus falando ao coração de um, Deus movendo o outro, Deus trazendo pessoas para perto, Deus dirigindo. O autor do livro de Esther, em momento algum, nos mostra isso. E isso é muito, mas muito importante para nós hoje, para os nossos dias. Por quê? Porque quando nós olhamos para essa história e vendo aqui a ação de Deus em cada uma dessas páginas, sem Deus aparecer e aprendendo que Deus está, sim, com a sua providência, cuidando de todos os detalhes, nós precisamos aprender algo e ter algo em mente. Deus continua agindo, agirá sempre, tem o controle da história e sempre terá, mesmo quando nós não percebemos, quando nós não sentimos a sua presença, quando nós não sentimos o seu mover e quando nós não percebemos que Ele estará ou estiver ao nosso redor. Deus está, Deus é, sempre será. Deus cuida do seu povo, sempre cuidará, sempre cuidou. Deus não deixa que suas palavras, e não deixará que suas palavras cairão por terra, ou cairão por terra. E é muito comum, às vezes, a gente encontrar pessoas, e principalmente no meio da igreja, como conversamos aqui na quinta-feira, pessoas que participam da vida da igreja, têm relacionamento com Deus através da igreja também, porque são membros de igrejas, e algumas dessas pessoas caem na cilada, e eu vou confessar aqui, que eu já fui um desses. De dizer o seguinte, de sair da igreja e falar assim, hoje eu não senti a presença de Deus. Hoje eu não senti no culto. Como se nós tivéssemos a capacidade de perceber, de detectar a presença de Deus. Ou como se Deus deixasse de ser onipresente, ou seja, Deus está em todo lugar. Não depende... eu, Giovanni, perceba se ele está ou não, se eu tenho um arrepio, se eu não tenho, independentemente da maneira como essa percepção fosse minha, eu não tenho essa capacidade de determinar isso. A questão da presença de Deus, ela é real. Deus diz, eu estarei. Se nós falamos que o nosso Deus é onipresente, nós aprendemos isso desde pequeno, Deus está em todo lugar. Se o culto não falou, se o culto não mexeu, se não acontecer, a questão não é presença de Deus ou não presença de Deus. Isso é extremamente importante, isso é relevante para nós. A não ser que nós joguemos fora a ideia de que Deus seja onipresente. Olha, Deus não é onipresente. Coisa que nós não vamos fazer. Então isso é fundamental. Nós não vemos no livro de Esther Deus fazendo, mas Ele está aqui. Por quê? É o seu povo que está. A questão de vida e morte do seu povo. Ninguém mais interessado do que Deus na preservação do seu povo do que Ele mesmo. Se nós lermos o livro de Esther, se lêssemos o livro de Esther fora da Bíblia, imaginando que ele fosse um livro qualquer, uma literatura qualquer, nós teríamos as seguintes conclusões. Muita coincidência. Nós íamos falar essas coisas. É coincidência demais. Em outros momentos nós diríamos assim, é muito azar. E em outros momentos, nossa, mas deu tudo certo, né? Que sorte. Por quê? Nós não vemos Deus fazendo coisas. Se fosse uma literatura fora da Bíblia, nós chegaríamos a essas questões, a essas conclusões. Bom, mas vamos lá. Algumas questões iniciais que são importantes aqui para a gente começar a construir uma linha de pensamento, uma história para todo esse mês. Se ele não tem a menção de Deus, nós temos então a providência divina em todas as suas páginas. No entanto, nós vemos aqui esses personagens aqui, Esther, Mordecai, Amã e Assuero. Volte lá a sua Bíblia, por favor, nas primeiras páginas, capítulos 1, 2 e 3. Num breve resumo, vou dizer o seguinte. O que acontece nos primeiros capítulos? Capítulo 1, nós vemos o rei Assuero, o rei do grande e poderoso império persa.
Ele reinava, ia da Índia até a Etiópia, 127 províncias. Era um grande rei, um grande império. Então a história nos diz o seguinte, logo nos capítulos iniciais, ele resolve dar um grande banquete. Um banquete para todos os príncipes, para todos os reis das suas províncias ali. 180 dias de festa. Para ele mostrar toda a sua beleza, toda a sua riqueza. Imagine 180 dias de festa, gente. Que bom que não é no Brasil, porque 4 dias de carnaval no Brasil, o negócio já vira o que vira. Imagina 180 dias de festa. Então ele dá esse banquete, ele convida todo mundo, ele mostra todo o seu império, mostra todos os seus recursos, enfim, maravilhosa festa. Depois disso, ele resolve dar outro banquete, outra festa, de 7 dias. Agora para as pessoas que moram na cidade de Suzã, na cidadela de Suzã. Ele abre os palácios e ele mostra coisas tremendas. Almofadas de púrpura, pilastras todas ornadas em ouro, tudo aquilo que você tem de melhor e de mais poderoso. E ele abre o palácio para que o povo pudesse ver aquilo. No meio disso, ele manda chamar a rainha, sua rainha, Vashti. O sobrenome dessa mulher fala da beleza dela. Muito linda, formosa. Então, ele quer mostrar agora também a Vashti como a cereja do bolo de todo o seu reino. Mostrou tudo, agora vai mostrar a sua rainha. E manda que ela se apresente vestida, ornada com a sua coroa, para que todo mundo pudesse ver sua beleza. O que a Vashti faz? Não vou. Não vou. E ele se irrita profundamente. Diz o texto que ele já alegre por causa do vinho, quando ele manda a rainha vir. Então ele se enfurece com isso. E ele é aconselhado por alguns dos seus ministros, que dizem o seguinte: olha, não é bom isso que aconteceu não. Sabe o que pode acontecer? Todas as rainhas, todas as princesas agora vão fazer a mesma coisa. Elas não vão obedecer. Quando elas souberem que a Vashti fez isso, isso vai ser um problema. O que vocês sugerem? Chamaram então os ministros, e eles começaram a consultar na lei, porque era essa a prática. Consultem então a lei, e a conclusão que se chega é o seguinte: ela precisa de perder a coroa. Então, resolvido o problema. A solução parece agradar todo mundo. É colocar a turma no seu devido lugar. Vocês já ouviram falar num negócio chamado empoderamento feminino? Eles estão colocando um ponto final nisso lá atrás, já com medo. Essa que é a verdade. Você imagina, se todas as princesas agora fizessem greve. Não, as princesas não saem mais agora quando os reis mandam. Que moral que esses homens têm diante dos exércitos? Imagina um comandante desse, um rei desse agora mandando o seu exército. Esquerda, vou ver. Os caras tudo assim. Mas por que vocês não mexeram? Sua mulher não te obedece, cara. Quem é a gente? É essa a ideia. Esse é o princípio. E então, os mais jovens, depois disso, depois que a Vashti perde o seu reino, sua coroa, eles pedem que o rei escolhesse uma nova rainha. E eles dão a seguinte sugestão: você, rei, que pode escolher de qualquer lugar alguma mulher do seu harém, mande trazer as moças, as mais belas, as mais formosas, e a gente vai fazer aqui um concurso de beleza fantástico, sensacional, e você escolhe aquela que melhor te agradar. No meio de todas aquelas moças formosas, Esther vai junto. Na verdade, o nome dela é Radassa, o seu nome de judia. Esther é um nome persa, que significa estrela. Uma coisa curiosa, eles sugerem ao rei que ele escolhesse uma mulher que fosse melhor do que a Vashti. Então a Esther, quando chega, ela chega com essa prerrogativa, ela é melhor. Agora pensem bem, no exercício de tirar essa história da Bíblia. Pensa nas coincidências.
Porque o que acontece? A Esther é uma judia, ela foi criada pelo seu primo, pelo esse Mordecai, ela não tinha pais, os pais já tinham falecido, e então, no meio desse processo, ela vai como uma das moças e o Mordecai fala com ela: olha, não conte que você é judia, guarde isso em segredo. E assim a coisa acontece. Ela cai na graça dos eunucos, ela era muito formosa, chama a atenção de todo mundo, e então ela começa logo o tratamento de beleza. Gente, deixa eu falar com vocês, capítulo 2, versículo 12, olha só o tratamento de beleza das candidatas à rainha como era. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com perfumes e os ungüentos do uso entre as mulheres. Pensa nisso. 1 ano preparando as princesas. Embeleze, L'Oreal, né? Que nome, gente, que mais tem isso? Quais são aí os... Jequiti, Victoria's Secret. Poxa, gente, junta isso tudo. 12 meses de embelezamento. Ok, a Esther chega lá como a rainha. Mas se a gente tirar então a história da Bíblia, o que acontece logo depois disso? No capítulo 3 nós vemos que o rei resolve engrandecer um homem do seu reino, chamado Amã. Por alguma razão ele enche esse homem de poder. Esse Amã se torna o segundo homem no reino. Então todo mundo que tem que passar por aí perto desse Amã tem que dar-lhe honra. E o Mordecai, como judeu que sabe que não se culpa diante de homem nenhum, fiel às prescrições de Israel, ele não se curva diante do Amã. Os empregados falam com ele: olha, tem um judeu aí, um tal de Amã, de Mordecai, que falou que não vai se curvar diante do Senhor. E ele fica com ódio mortal de Mordecai. E ele resolve matar Mordecai. Um único detalhe. Pouco tempo antes a isso, o Mordecai estava sentado à porta do palácio, ou próximo à casa do rei, e ele escuta 2 eunucos tramando a morte do Assuero. Para quem tirou a história da Bíblia, é a coincidência. Por que esse cara, como é que o Amã, ou como é que o Mordecai está lá, cuidando da vida dele, e de repente ele escuta 2 eunucos tramando como vão matar o rei? O que ele faz? Ele faz isso chegar aos ouvidos de Esther, e Esther conta para o rei manda apurar os fatos, e realmente se comprova isso, o rei manda enforcar os 2, e isso fica registrado nas crônicas do reino, que um judeu chamado Mordecai salvou a vida do rei. Isso fica guardado. É este mesmo Mordecai, que salvou a vida do rei, que não vai se curvar diante do Amã. E isso tem um peso grande nessa história. Bom, o poderoso Amã, não satisfeito com isso, com a não submissão ou insubmissão do Mordecai, ele resolve não apenas matar o Mordecai, mas matar todos os judeus. E ele fala com o rei mais ou menos o seguinte: ô rei, tem um povinho que está por aí, no meio das suas províncias, inclusive aqui em Suzã. O povo é judeu, e esse povo não cumpre o que o Senhor manda, e pode ser um problema amanhã ou depois. O que você sugere? Que a gente mate todo mundo. Se o Senhor quiser, deixa que eu resolva esse problema para o Senhor. Eu limpo o reino dessa raça. E o rei diz: ok, está aqui o meu anel, promulgue a ordem, sele com o meu anel real e mande eliminar todos os judeus. Chegamos no capítulo 4, que nós lemos:
é justamente a notícia. Capítulo 4, quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, ou seja, a ordem chegou. Todos os judeus precisam morrer. Mordecai então se veste de panos de saco cinza, e ele sai gritando e clamando pela cidade, porque agora ele sabe que ele e todo o seu povo vai morrer. Nós lemos no versículo 3, olha aí de novo, em todas as províncias, quando a carta chegava, quando o edito real chegava, a reação era a mesma. O povo chorava, se humilhava, lamentava, se vestia com panos de saco, porque sabia que era um tempo terrível. Em meio a tudo isso, a gente vai ver a fidelidade de Deus para com o seu povo e para com a sua promessa. O que o Amã não sabia é que quando ele determina então o fim, a erradicação dos judeus, o que o Amã não sabe é que ele está se levantando como o principal inimigo do próprio Deus de Israel. É mais ou menos aquela situação de Davi com Golias. Quando Davi chega perto do Golias e fala assim, ó, a tua briga não é comigo não. A tua briga é com o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado há mais de 40 dias. É com ele que você está brigando. Eu só vim aqui porque ele vai te entregar nas minhas mãos. E eu vou hoje mesmo entregar o teu corpo às aves do céu. A tua briga não é comigo. A briga do Amã não é com o Mordecai ou com os judeus, mas sim contra o próprio Deus. Deus disse para Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, abençoarei os que te abençoarem e é isso que está em jogo. Deus não vai deixar isso passar em branco. Então, esse é um resumo aqui dos 4 primeiros capítulos e de tudo isso que acontece aqui nessa bela história. Bom, gente, eu queria compartilhar 3 lições rapidinhas aqui. Primeiro, o momento de calamidade nacional. Esther, Mordecai e os judeus estão em meio a isso. Mas o momento é de calamidade nacional. É morte. Pensem bem, esse grande império, isso não chegou lá como império poderoso à toa. Teve morte, teve tortura, teve perseguição, teve suborno, teve política de corrupção, teve tudo que se pode pensar de sujeira em tudo isso. Estava lá para construir um ambiente de calamidade nacional. Nenhum império chegou a ser império sendo bonzinho, sem fazer nada de errado. Por que isso é importante? E permita-me aplicar isso de uma vez aqui à nossa realidade. Porque, de igual modo, nós vivemos isso hoje. Nós vivemos um tempo de calamidade nacional. Onde quem é poderoso mesmo. Onde não se pode confiar em políticos, em juízes e uma série de grupos de pessoas que dominam o nosso país. E continua gente morrendo, gente sofrendo, gente perdendo. Quem tenta ser correto, ser fiel, ser digno, acaba sendo os ogros da sociedade. Esse é um momento de calamidade nacional. E pode ser que em algum momento, alguns de nós olhem para tudo isso e falem assim, mas pera lá, mas por que Deus deixa isso? Onde está Deus? Do mesmo jeito que ele está no livro de Esther. Ele pode não estar sendo percebido na minha vida, nem na sua vida, e nem no mover da sociedade, mas ele não abriu mão do seu povo. E a gente precisa acreditar nisso. Essa é a história. Uma história de indignação, de lamento, de choro, de tristeza. Bom, então aqui no texto que nós lemos, Esther fala o seguinte. Esther vê o Mordecai lá na porta do rei, com panos de saco, e ela manda roupas lá para ele. Ele fala, não quero. Então, ela manda saber por que ele vai e conta a história. E ele então diz, você poderia interceder junto ao rei? E aí surge um problema. E a Esther diz,
Todo mundo sabe, na província e fora da província, que só podemos ir lá no rei quem o rei chamar. Quem não é chamado vai morrer. E aí o Mordecai faz algo tremendo. O Mordecai fala com ela mais ou menos assim, como nós lemos. Você acha que porque você é rainha, você vai escapar disso? Você é judia. Você vai perder não só a coroa, não. Você vai perder a cabeça também. Pensa na história do azar, se não fosse na Bíblia. A Esther poderia pensar, então, mas que azar, né? Eu era escrava, venci um concurso importante, me tornei rainha, tenho gente me servindo, e agora, de repente, vou perder a cabeça. Que vida! Não é isso que a gente pensa às vezes? Mas que azar que eu dei! E Mordecai, então, refaz o foco. Mordecai ajuda Esther a ver o que ela não consegue ver. Queridos, eu vou parar por aqui. Existe algo aqui sensacional no final dessa história. Deixa eu voltar a ler o texto aqui para pontuar isso. Capítulo 4, como nós lemos, versículo 14. Primeiro versículo 14 diz: Mordecai falando para Esther: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. O que Mordecai está dizendo com isso? Mordecai está dizendo assim: Esther, se você ficar quieta, se você se omitir nesse negócio, o socorro sobre os judeus vai vir de algum lugar. Da história deles, a gente não sabe de onde ele tirou isso, e a gente só tem um nome para isso: fé. O Mordecai está dizendo que ele acredita em algo que ele ainda não viu, que não aconteceu, mas ele baseia a sua vida nisso. Se de tudo te calares, o socorro certamente virá. Essa situação é muito curiosa, porque como a história não nos dá mais relatos, pensar no que Esther faz, na verdade, no que Esther se baseia? Até ela ouvir isso. Será que haveria a possibilidade dela se omitir nesse processo? Por isso que Mordecai fala assim: se de todo te calares agora, de outra parte, será que haveria essa possibilidade? Creio que tenha sido Martin Luther King que falou certa vez: não me incomoda o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Nós somos os bons dessa história, porque nós somos o povo de Deus. Mas a gente não pode se calar. A gente não pode se calar. A segunda questão importante que eu vejo no finalzinho desse texto é quando o texto nos diz ali que Mordecai fez tudo segundo a palavra de Esther. Se fé é importante, a segunda palavra importante aqui é obediência. Fé e obediência andam juntos na história do povo de Deus. Mas sabe essa coisa? Primeiro Esther obedece a Mordecai na sua história, depois ele obedece a Esther. A obediência é algo comum entre os pares. E como às vezes a gente tem dificuldade de nos submetermos uns aos outros, até dentro da igreja. A gente não consegue se submeter ou nos submeter uns aos outros. Não dá para ver a história do povo de Deus sem fé e obediência andarem conectados. Eu quero aproveitar esse momento final do nosso culto para falar de uma briga pessoal, se é que o nome é esse.
Creio que não seja briga. Mas a nossa igreja... a Esther convoca a gente para orar com ela e jejuar com ela. A Esther manda para Mordecai essa mensagem: junta quem você puder para orar por mim e comigo e jejuar comigo e por mim. Se eu morrer, morri. Essas são as duas maiores armas do cristão: jejum e oração. Ok? As duas maiores armas da terra, as duas maiores forças da terra: jejum e oração. A nossa igreja, Igreja Presbiteriana Casa de Pedra, guardadas as devidas proporções, estamos enfrentando um dilema também com uma força poderosa, diante de um embate técnico, e vocês sabem do que eu estou falando. É poderoso, talvez mais forte do que nós como igreja. Existe uma série de situações ao nosso redor que a gente não conhece, não vê. Estamos agindo, estamos trabalhando, o conselho está trabalhando, estamos orando e pedindo a direção de Deus em tudo isso. Mas, por ser quase tão bonito quanto Esther, eu queria convocar vocês, Igreja Casa de Pedra, para jejum e oração. Eu queria desafiar você para quinta-feira, próxima quinta-feira, nós tirarmos esse dia para jejuarmos, em razão da nossa questão, do nosso terreno. E queria convidar você para que à noite, na quinta-feira, estivermos aqui para a gente terminar esse período de jejum, às 19 horas, 19h30, no nosso estudo bíblico, para orarmos juntos. Mas eu queria ir além. Tem um grupo da igreja que tem ido lá no nosso terreno orar toda sexta-feira. E eu queria tomar liberdade, pedir licença ao Fabinho, que é um dos líderes deste grupo, e a convocar a igreja para na próxima sexta-feira, às 20 horas, nós irmos para lá, para uma vigília de oração de pelo menos 2 horas. Então eu queria convocar você para quinta-feira, jejum por essa causa, e sexta-feira para uma vigília no nosso terreno. Essa briga não é minha, não é nossa. Se acreditarmos que a Igreja Presbiteriana Casa de Pedra pertence realmente ao Deus dos céus. Esther, coragem além das fronteiras. Eu queria, enquanto os meninos nos dirigem aqui a mais um cântico para a nossa oração final, eu já passei 5 minutos, 4 minutos do tempo previsto aqui, mas não chegaram ainda, né? Ainda não chegou o Bruno, as pessoas que estamos aguardando aqui, mas nós nos programamos para terminar às 8. Eu queria, enquanto eles cantam, no final do cântico, qual cântico nós vamos cantar? Será sempre Deus. Finalzinho do cântico, eu queria chamar 2 pessoas aqui à frente, mas eu queria também dar oportunidade para o restante da igreja. Se quiser vir aqui para orar por você, pela sua vida, eu queria orar por vocês. Mas eu queria orar por 2 pessoas em especial. Eu chamarei essas 2 e se você quiser se unir a elas depois. Eu quero tomar liberdade para orar pelo Orlando. Quem é Orlando? Fiquei sabendo que você vai se submeter a uma cirurgia amanhã. Uma cirurgia importante, não é isso? Eu queria orar pela sua vida, querido. Ok? E quero orar pelo Jonathan. Cadê o Jonathan? Chega aqui, bonitinho. Jonathan está de partida para iniciar um novo processo de estudo em outra cidade. Vamos ficar de pé? Bom, destaco esses 2, mas se vocês, durante o cântico, quiserem vir até aqui
desafio, convido você para vir se unir a nós aqui à frente para terminarmos o nosso culto orando. Ok? Lembre-se, quinta-feira, aqueles que sentiram o desejo estão convocados para um tempo de jejum, e aqueles que assim desejarem estarem aqui na quinta-feira à noite, para a gente ter um tempo de oração também por isso, e na sexta-feira às 20 horas, Fabinho, é esse normalmente é o horário que vocês vão para lá, não é isso? 7h30? Então vamos mudar para 19h30, Fabinho, ou deixamos para 20, o que você acha? 19h30? Ok, 19h30, gente, nós teremos uma vigília lá no nosso terreno, para a gente interceder por Deus, essa causa que não é nossa. Vamos cantar? Se você desejar vir até aqui à frente, eu vou orar por sua vida também. Brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes não, se ouça a tua voz, ou não, quando em silêncio cremos verdadeiramente que, apesar de não percebermos muitas vezes a tua mão, mesmo quando nós não ouvimos a tua voz, quando não percebemos o teu mover, nós sabemos que o Senhor, que tu não deixas de ser Deus. O Deus cheio de amor, cheio de compaixão, o Deus que se entristeceu, se entristece com aquilo que nós, raça humana, temos feito com a tua criação. E o quanto sofremos com isso, com as enfermidades, diante das impossibilidades da vida, das limitações do corpo. Sabe o
quanto sofremos. Mas nós colocamos a nossa confiança no Senhor, colocamos em Ti a nossa total dependência e clamamos pelo socorro, clamamos pela ajuda, pela intervenção que virá e só poderá vir do trono da graça. Aceite, Senhor, a nossa vida, aceite o nosso culto, aceite a nossa adoração. Obrigado por esses teus filhos e filhas que aqui à frente estão, num gesto da sua disposição em buscarem no Senhor direção, socorro, auxílio e intervenção. Queremos interceder pela vida do Orlando, por essa cirurgia de amanhã. Deus, o Senhor sabe da ansiedade e de toda a expectativa da família e de todos aqueles que oram juntos. Nós queremos colocar o teu filho diante do Senhor. Pai, tu és médico dos médicos. Por isso abençoe tudo lá naquele hospital. Os médicos, os equipamentos, os remédios, tudo. Sejam todos eles usados pelo Senhor como anjos nas tuas mãos. A nossa oração pela vida do Orlando. Obrigado pela vida do Jonathan, por mais essa conquista. Também, Deus, continue a empedrar o caminho do Jonathan e a corrigir os desvios de rota, se porventura eles surgirem. Mas coloque a cruz do Senhor à frente do teu filho e ao redor dele em todo momento. Que ela seja um alvo a ser buscado todos os dias. Essa é a nossa oração, Senhor. É a nossa oração. Não merecemos, mas sabemos que é por tua graça que nos achegamos a Ti. Por isso, Deus, nós oramos agradecidos, sabendo e confiados no Teu grande amor. Seguiremos até o dia em que estaremos juntos com o Senhor Jesus eternamente. Louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome no meio do Teu povo, hoje e para sempre. Queridos irmãos e irmãs, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um nessa noite, sobre a vida do povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Vá com Deus. Orlando, Deus te abençoe. Que Deus dirija lá e sustente vocês. Jonathan, vai com Deus. Bom.